Boa noite, queridos. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Você que está nos acompanhando pela internet. É um momento de reflexão agora da Palavra de Deus, onde nós ministraremos o estudo da Palavra de Deus para o seu coração. Gostaria de convidar você que está nos assistindo, está nos acompanhando, para nos ajudar compartilhando essa live, para que a mensagem do Senhor possa chegar até mais pessoas, para que as pessoas possam entender o propósito de Deus nos nossos corações e que a gente possa cumprir aí o ídolo de Jesus. Amém? Boa noite, nossa irmã Fátima, que já está nos assistindo. Deus abençoe minha irmã, a sua família. Vamos, neste momento, estudar a palavra de Deus. E o texto que nós separamos hoje é o texto de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos do 13 até o 34. Vamos falar um pouquinho sobre a esperança, como ter esperança nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13, o texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes respondeu Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as recorrências desses últimos dias? E perguntou-lhe: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de manhã, de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhe Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento na tua presença. Te damos graça porque aprove ao Senhor santa palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor
abra o nosso intelecto e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, falar aos nossos corações, Senhor. Que as nossas vozes alcancem pessoas no Brasil inteiro, em todo o nosso país, em todo o nosso estado, que nós possamos, ó Deus, ver a glória do Senhor resplandecer na vida dessas pessoas, que todos tenhamos, Pai, a oportunidade, o privilégio de ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos tome completamente e que nada que saia da nossa boca seja de nós mesmos, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. É assim que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma grande preocupação do ser humano em si, principalmente dos cristãos, com tudo isso que está acontecendo no nosso país. Há uma grande preocupação também com os cristãos de como eles irão celebrar a Páscoa do Senhor, visto que o período da pandemia do coronavírus com certeza irá atrapalhar. Então nós vemos, queridos, que há uma grande preocupação na adoração, há uma grande preocupação se a Páscoa vai acontecer com a igreja do Senhor confinada nos seus lares, ou se a Páscoa acontecerá em uma igreja onde a igreja toda reunida poderá louvar o nome do Senhor e agradecê-lo porque Ele veio, porque Ele vive e está reinando no nosso meio. Nós louvamos a Deus porque, sendo de uma forma ou de outra, nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou, que o nosso Cristo venceu a morte e está vivo, intercedendo por nós. Isso nos traz uma grande alegria, porque não há nada mais sublime, não há nada mais importante na nossa vida do que crer que o nosso Cristo ressuscitou. E a passagem que nós estamos lendo neste momento é a história de dois discípulos que caminham no caminho de uma aldeia chamada Emaús. Nós vemos primeiramente que os discípulos de Jesus caminham sem ter esperança. No desenrolar de toda a narrativa, nós percebemos que os discípulos de Jesus estão caminhando e eles vão até determinada cidade para fazer compras. E no meio daquela caminhada, os discípulos de Jesus vão conversando a respeito das últimas coisas que estavam acontecendo naquela região. E enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam sobre os tais acontecimentos, o texto diz que o próprio Jesus se aproximou deles e ia caminhando com eles. Porém, os olhos dos discípulos não puderam contemplar a glória de Jesus. E eles não entenderam que aquele homem que estava caminhando com eles era Jesus. E Jesus então viu que aqueles dois discípulos estavam preocupados. E ele então lhes faz uma pergunta: que é isso que vos preocupa? O que vocês estão tratando? Que assunto vocês discorrem quando vocês estão conversando pelo caminho? E os discípulos param e ficam mais uma vez entristecidos. Os seus corações estão tristes. As lágrimas rolam do seu rosto, porque os discípulos não têm esperança. E o texto diz que um discípulo chamado Cleópatas responde àquela pergunta do Senhor dizendo: o Senhor é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Das ocorrências, o Senhor está ignorando todas as ocorrências que aconteceram nos últimos dias. E ele então lhes perguntou: quais são essas ocorrências? O que aconteceu? E eles explicaram:
O que aconteceu é que Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, que era um homem poderoso em palavras, e eles começaram então a discorrer sobre a pessoa de Jesus. E falavam para o próprio Jesus daquilo que ele era. Os discípulos de Jesus não percebem que Jesus está caminhando ali juntamente com eles. Os discípulos de Jesus não têm esperança. Os discípulos de Jesus caminham como se Jesus ainda estivesse morto. E no decorrer desta caminhada, eles vão falando sobre grandes coisas que o Senhor tinha feito. E eles falam também sobre as autoridades de Israel, sobre como os sacerdotes pegaram Jesus e o entregaram para ser condenado, para ser pregado na cruz. Meus queridos, o mundo inteiro hoje está preocupado. O mundo inteiro está buscando uma solução para este momento tão difícil que nós estamos vivendo. O nosso país e as nossas autoridades estão preocupadas com tudo o que está acontecendo e nós não conseguimos olhar e achar uma referência. Nós olhamos e não conseguimos ver de fato uma esperança em tudo aquilo que está acontecendo no nosso país e pelo mundo inteiro. Da mesma forma que os discípulos de Jesus caminhavam no caminho de Emaús sem ter esperança, nós também, nos dias de hoje, muitas vezes caminhamos sem ter esperança. Existe uma preocupação muito grande com essa epidemia, com essa pandemia do coronavírus. Nós não sabemos quando nós voltaremos a trabalhar, a viver da forma como nós vivíamos. Nós não sabemos o momento que nós iremos nos reunir novamente na igreja, na casa de Deus, para adorá-lo em comunhão, juntamente com os nossos irmãos. E a gente fica pensando o seguinte: será que você também não tem caminhado como se Jesus estivesse morto? É isso o que acontece com os discípulos de Jesus. Eles estão caminhando como se Jesus ainda estivesse morto. E a narrativa continua. E os discípulos dizem para o próprio Jesus: nós esperávamos que fossem ele, o Senhor Jesus, que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia. E já é esse o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, disseram que foram até o túmulo e se surpreenderam, porque elas não encontraram Jesus. E Jesus continua caminhando juntamente com eles, esperando que eles percebessem a sua presença. Olha que fato interessante. Muitas vezes nós estamos caminhando com Jesus, mas nós não percebemos a presença dele conosco. A presença de Jesus precisa atingir o nosso coração. Ela precisa atingir a nossa alma. E a gente precisa entender que essa presença tão gloriosa de Jesus precisa inundar o nosso ser. E a gente então entender que Jesus caminha lado a lado conosco. Talvez os discípulos esqueceram da promessa de Jesus em Mateus capítulo 28, os versículos 18 a 20, onde ele diz assim: olha, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então por que os discípulos perderam a esperança? Jesus já havia dito que ele iria morrer, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Mas quando Jesus morreu,
e foi sepultado, os discípulos de Jesus esqueceram dessa palavra. Os discípulos de Jesus esqueceram desta promessa gloriosa do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, da mesma forma que os discípulos, muitas vezes nós também esquecemos das promessas de Jesus para nós. Jesus prometeu não nos deixar. E daí, quando nós começamos a passar por momentos difíceis, quando a dor vem até nós, quando os problemas nos acometem, a gente se esquece de que nós temos um Deus, e de que esse Deus está olhando para nós, de que esse Deus é um Deus que cuida de nós, de que esse Deus é um Deus que nos criou não para nos deixar alheios a tudo neste mundo. Deus não nos criou e não nos jogou neste mundo para nós vivermos dissolutamente, para nós vivermos da maneira como nós achamos melhor. Não! Deus nos criou com o propósito de nós o adorarmos. E a palavra de Deus diz que nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Queridos, a palavra de Deus é tão impactante que quando a gente se volta para ela, com os nossos corações abertos, com a nossa vida no altar de Deus, nós percebemos o quão maravilhosa e poderosa ela é. Jesus caminha com seus discípulos e, apesar da presença física de Jesus, eles não entendem, eles não compreendem que Jesus é o próprio, que aquele é o próprio Jesus que está ali com ele. No versículo de número 24, ele diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não o viram. Note que os discípulos sabiam que as mulheres tinham ido ao sepulcro. Os discípulos enviaram outros discípulos até o túmulo de Jesus para verificarem se aquelas mulheres estavam realmente dizendo a verdade, mas eles disseram assim: nós não entendemos ainda o que está acontecendo. É quando Jesus se vira para eles e diz: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus chama a atenção dos discípulos. Jesus começa então a trazer-lhes uma palavra diretamente aos seus corações. E Jesus vai lá no Antigo Testamento e começa falando de Moisés. Jesus começa a discorrer sobre Moisés, que era na tipologia bíblica o Redentor, aquele que remiu o povo de Israel e o tirou do Egito. Jesus então começa a falar então sobre Moisés. Ele parte da história, da narrativa da história de Moisés, passa também pelos profetas, expunha tudo a respeito que constava nas suas escrituras. E diz o texto, e mesmo assim, os discípulos de Jesus não entenderam, não perceberam que ele, o Senhor Jesus, era aquele homem que caminhava com eles. E quando se aproximavam então da aldeia por onde eles iam parar, Jesus então ameaça seguir em frente. Mas ele diz: não, Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia se declina. Então Jesus entra e fica com eles. A mesa é posta e Jesus está ali, assentado diante deles. Então, o texto diz que Jesus tomou o pão
partiu e deu graças. E quando Jesus fala aquilo, quando os discípulos percebem que Jesus é aquele que estava diante deles, partindo o pão, eles dizem: Senhor, é o Senhor. Eles percebem a presença de Jesus. Mas no exato momento que os discípulos percebem a presença de Jesus, o texto diz que Jesus desaparece da presença deles. Então um olha para o outro e diz: é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco e expunha as Sagradas Escrituras. É por isso que os nossos corações ardiam quando ele falava. Na mesma hora, os discípulos se levantam e voltam correndo para Jerusalém para levarem a mensagem, as boas novas que eles acabaram de ver e ouvir. Eles reúnem então os outros 11 discípulos e falam com eles e dizem: o Senhor ressuscitou e ele já apareceu a Simão. E os dois então contaram o que aconteceu naquele caminho e como fora por eles reconhecido no momento do partir do pão. Queridos, há uma grande necessidade de nós caminharmos juntamente com o Senhor. Há uma grande necessidade de nós percebermos esta presença gloriosa de Jesus, que está presente no nosso meio. A palavra de Deus, em João capítulo 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez morada entre nós. Ele fez morada nos nossos corações. Mas nós não percebemos que esta graça maravilhosa de Jesus, que inundou o nosso ser, precisa continuar inundando em todos os momentos, até o dia em que Ele voltar. Até o dia em que o Senhor vier buscar a tua igreja. E como a gente viverá até este momento? Como nós esperaremos a volta de Jesus, se nós às vezes não percebemos a presença gloriosa de Jesus conosco? Foi necessário Jesus pegar o pão e partir para que os seus discípulos percebessem que era Ele que estava ali com eles. Jesus estava sentado na mesa com os seus discípulos e eles não perceberam. Talvez um filme volta a rodar nas suas mentes e talvez os discípulos de Jesus pensaram assim: a gente poderia ter aproveitado muito mais a presença dele, mas a gente não percebeu que era Jesus. Queridos, eu quero deixar uma mensagem final para você. Em todas as circunstâncias e momentos difíceis que você esteja vivendo, o Senhor Jesus está presente na sua vida para te abençoar. Jesus não caminhou toda aquela distância com os seus discípulos por acaso. Jesus sabia que eles precisavam da presença dele. Os discípulos de Jesus estavam tristes, amargurados, porque Jesus havia partido. E eles esqueceram daquilo que Jesus havia falado, da promessa da sua vinda, da promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você que está vivendo este momento de dissolução, este momento de problema, essa epidemia do coronavírus, você não sabe se ele vai chegar na sua cidade ou se já chegou. Você não sabe se um vizinho seu está contaminado, um parente seu está contaminado. E o medo que passa no seu coração, na sua mente, será que
isso vai acontecer na minha família. A gente está preocupado com os nossos idosos, os nossos irmãos da igreja que são idosos, os nossos parentes idosos, se eles vão ou não contrair essa doença. E a gente às vezes perde a esperança e caminha como se Jesus estivesse morto. É assim que os discípulos viviam. Mas a partir do momento que Jesus se manifesta na sua casa, eles entendem que ele era Jesus. E é isso que nós vamos tratar para finalizar. Jesus se manifesta aos seus discípulos no meio da comunhão. É no meio da comunhão. Diz o salmista Davi, é no meio da comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E ele disserta sobre a situação de Israel nesse mesmo salmo, Salmo 133, quando a única esperança do povo judeu era que o orvalho do Hermon descesse durante a madrugada e regasse as suas plantações, para que eles tivessem o privilégio de colher os seus frutos e alimentar a sua família e alimentar os sacerdotes e viver do restante. Há esperança para você. E essa esperança se manifesta no meio da comunhão. Jesus, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. E então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante dele. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados, porque deixamos a nossa mente se esvaziar e nós acabamos perdendo a comunhão com o nosso Deus. Mas quando nós já chegamos a Ele em comunhão, a palavra de Deus diz que Ele ordena a bênção e a vida para sempre. E após o momento de comunhão, os olhos dos discípulos se abrem. E o que eles fazem? O texto diz que na mesma hora eles se levantam daquela mesa. E olha que já era tarde, observe o texto. Eles se levantam daquela mesa, onde se acharam reunidos com os outros 11 e vão anunciar. E o testemunho deles é este: Jesus ressuscitou. Jesus vive. Jesus reina. O nosso Deus ressuscitou. O nosso Deus venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, todos nós temos o privilégio de vencê-la. Um dia, todos nós passaremos pela morte, mas com a certeza de que a morte não é o fim para nós. A morte é apenas um meio de nos desligar desta terra para uma vida eterna com Deus. Então, se você, nesta noite, aonde você está, se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está vivendo momentos difíceis, se os tempos são difíceis na sua vida, seja vida espiritual, seja vida secular, particular, eu quero te dizer nesta noite, Jesus é a esperança para você. Jesus está aí com você, no seu lar. Ele ressuscitou. Não se preocupe se você vai poder celebrar a Páscoa na igreja ou se você vai celebrar a Páscoa com a sua família. Não se preocupe com isso. Jesus está vivo. Jesus está olhando para você neste momento. Ele está olhando para as suas necessidades. Ele está olhando para as suas enfermidades, para os seus problemas. Não há nada que o nosso Deus não possa resolver. Então, quando você estiver preparado, quando a presença de Deus
atingir você, atingir o seu coração, atingir a sua alma, faça exatamente aquilo que os discípulos fizeram. Vá e anuncie a Jesus. Diga que ele ressuscitou. Diga que ele não está mais no túmulo. E que ele irá para o céu. Ele foi para o céu preparar um lugar para cada um de nós. Essa é a nossa esperança. E que Deus, querido, nos abençoe. E que nós possamos viver exatamente essa comunhão. Que nunca saia de nós a esperança, para que nós possamos viver dia após dia, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, que a sua família tenha paz, que a paz venha reinar no seu lar nessa noite, e que você tenha bons sonos, que você tenha bons sonhos, e que o Senhor te guarde em todo o tempo. Amém? Deus abençoe. Eu quero agradecer os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nossa irmã Fátima, boa noite. Nossa irmã, membro aqui da nossa igreja presbiteriana Cristiano de Carvalho. Nossa irmã Benedita Gabriel, nossa amiga, nossa irmã lá de Campinas, São Paulo, onde nós moramos por quase 5 anos. Queremos agradecer nossa amiga Vaninha de Jesus, que também está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Deus abençoe a sua família. E a todos que nós não estamos visualizando aqui agora, que o Senhor te abençoe com uma grande bênção nesta noite. E que Ele te dê, acima de tudo, a esperança que você precisa para continuar caminhando. A caminhada dos discípulos de Emaús era longa, mas a nossa caminhada é muito mais longa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que será amanhã. Mas nós sabemos de uma coisa, que o nosso Senhor Jesus vive. Nosso Senhor Jesus reina. O nosso Senhor Jesus é o nosso Deus. Nossa irmã Ana Helena também está nos acompanhando. Deus abençoe, irmã, a sua vida. Deus abençoe também a sua família. E que você também tenha uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento. Eu gostaria que você concentrasse nos seus pedidos de oração. Eu não sei se existe alguém na sua família que está enfermo, está enferma. Se tiver, mesmo que não seja o coronavírus, espero que não seja, ore por ele neste momento, concentre neste momento a sua fé nessa pessoa. E nós temos certeza que Deus, o nosso Deus, é poderoso para curar, poderoso para libertar, poderoso para trazer o alívio novamente a essas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Se você quiser dobrar o joelho, dobre o seu joelho, fale com Deus, da maneira como você achar melhor. E eu tenho certeza que Ele irá responder todos os seus pedidos nessa noite. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento que passamos aqui na Tua presença, estudando a Sua santa e poderosa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu quero te pedir, Deus, agora por cada vida, cada pessoa que está nos assistindo pela internet. Deus, cada família representada por eles, seja de todo abençoada pelo Senhor. Que o Senhor afaste deles todo o mal, toda doença, Senhor, que está sobre essas famílias. Que o Senhor repreenda neste momento. Pai, que o Senhor repreenda este vírus terrível que está acometendo as pessoas.
Que o Senhor Deus não deixe que ele chegue aos nossos lares, às nossas famílias. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus tome pelas tuas mãos cada irmão e cada irmã, cada amigo que está nos acompanhando nesta noite. Pai, estenda a sua mão sobre eles. E seja qual for, Senhor, o problema, que o Senhor possa solucioná-lo, para que eles possam crer ainda mais no Senhor. E para que eles possam, como os discípulos no caminho de Emaús, sair correndo e levar as boas novas de salvação, o testemunho do teu evangelho às pessoas que precisam ouvir. Pai, em nome de Jesus, abençoe esta casa, Senhor, toda esta família. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, então, a você que nos acompanhou pela internet. No próximo sábado, nós queremos convidar você para estar conosco, não no Facebook, mas no Instagram. Nós estaremos em uma entrevista, estaremos também trazendo uma mensagem do Senhor, uma pequena devocional para os seus corações. Nós vamos postar depois lá. Os irmãos nos acompanhem lá no Instagram também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, uma bênção na vida da sua família. Nós iremos tratar exatamente sobre essa questão do que nós estamos passando no mundo inteiro. Essa preocupação dos servos de Deus com tudo o que está acontecendo. Então, siga a gente lá no Instagram e que você possa também desfrutar deste momento glorioso na presença do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe e que a graça maravilhosa do Senhor seja sobre você e sua família, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e que o Senhor os abençoe.